Há alguns anos eu contei pra minha mãe que eu nasci gay. Eu sentei pra tomar um chá com a minha avó e contei. Viajei de carro com a minha tia e contei. Mandei uma mensagem pro meu primo dizendo: janta comigo, eu queria falar sobre família, profissão e um namorado que eu tenho há 2 anos. Eu demorei pra entender o sentimento de traição de alguns deles, porque eu sempre fui gay, mas eu achava que eu sabia exatamente quem eu ia perder quando eu abrisse o jogo. A vida se mostrou mais criativa do que eu imaginava. Meu pai, por exemplo, me ligou a pedido da minha mãe e ao receber a notícia respondeu: "Ah, pensei que você estivesse cheirando cocaína, só não pede meu cu emprestado, tchau." Meu Deus, por que eu ia pedir? Por quê? Teve um tio que escreveu dizendo que não queria essa putaria perto dos filhos dele. Mas uma tia desabou a chorar e disse que todo homem que ela conheceu mentiu e traiu, que ela entendia o quão difícil esse momento era para mim, que ela admirava a minha coragem e desejava que todo homem do mundo fosse igual a mim. Nem sempre as palavras que a gente precisa ouvir vêm das pessoas que a gente espera, no momento que a gente precisa. Só que parece que a graça da vida é justamente essa. Para quem como eu comemorou o orgulho no dia 28 de junho, se depara ou se deparou com um constrangimento que é ter que explicar que ser gay é nascer normal, que a minha existência não representa um risco para as crianças, como foram para mim quando criança, que eu não quero mudar a orientação sexual de alguém, como tentaram mudar a minha. Essa fobia, se é que a gente pode chamar assim, representa a lógica e o pensar do LGBT-fóbico, não significa que represente a minha. Quando eu contei para minha família, eu tive que fazer isso, que constrangimento. Por não ter feito tudo logo de uma vez, eu fui passando por mini chantagens emocionais. Claro que não foram intencionais, mas era assim: olha só não precisa falar pro seu avô. Depois, não precisa falar pros vizinhos. Não precisa falar pro Brasil inteiro. Aí quando eu tava no palco do Domingão do Faustão vestido de Britney Spears, mandando um beijo pro meu namorado da época, uma pessoa da minha família que tava assistindo foi pro hospital e eu me vi numa saia justa. Justamente aqueles que tinham medo que eu usasse. Agora, como pessoa pública, abertamente gay, qualquer coisa que eu fizer representa uma decepção por dia para alguns deles. Eu lido diariamente com a noção real que uma parcela das pessoas que já disseram me amar incondicionalmente tentam me culpar por subidas de pressão, idas ao hospital, choros de decepção e mortes que não aconteceram, mas que poderiam. E que eu posso evitar, simplesmente optando por não existir. A terapia me ajudou muito a entender até onde vai a minha responsabilidade, porque parece que tudo tenta sorrateiramente me levar de volta pro armário. Pois bem, eu me esqueci o caminho. Esse recorte da minha história é para te ajudar a esquecer o caminho do seu também. Da última vez que alguém me confirmou com todas as letras, isso mesmo, eu me sinto frustrado. Nesse momento eu parei de sentir como se isso fosse um problema meu. Da mesma forma, quando eu ouvi finalmente: nossa, agora eu aceito você, eu te amo. Não foi como nos filmes ou na novela, eu só disse: tá bom, parabéns. Quanto tempo você perdeu da sua vida podendo ter uma relação afetuosa comigo? Há muito tempo eu entendi que nem uma coisa nem a outra tem a ver comigo. Claro que a gente quer a validação das pessoas que a gente ama, a gente se entristece, a gente tenta reconfigurar as estruturas emocionais, mas faz parte da vida de adulto procurar algum tipo de independência emocional, algum tipo, nem que depois a gente se apegue de novo. Terapia para a vida toda. Muita gente se pergunta por que uma pessoa é gay? Mas a resposta dessa pergunta me parece que parta da pergunta inversa. Por que uma pessoa é heterossexual? Ah, Hugo, porque é normal, porque tem que reproduzir. Só que aos 33 anos, me parece que o consenso é o de que a heterossexualidade se ensina. A pessoa precisa ser cerceada a vida toda, como se a qualquer deslize o bicho-papão gay pega. Pelo senso comum, parece que gay é um imã muito poderoso que atrai as pessoas para um vale colorido e irreversível. Se a roupa do bebê não for azul, já enviada ali na hora, no berço. Precisa de muito treino de cuspe no chão. Se não levar uma criança de 11 anos para ser estuprada por uma profissional do sexo com especialidade em pedofilia, vira bicha. A heterossexualidade me parece uma coisa muito difícil de ser atingida. Mas isso é porque eu nasci bicha. Para bastante gente é algo tão natural e não tem nada a ver com essa masculinidade frágil e tóxica que eu brinquei agora há pouco. É só como o corpo responde afetivamente e sexualmente à presença ou mesmo à ideia de uma outra pessoa. É viver, é se relacionar.
Com todo mundo ensinando todo mundo a ser heterossexual há anos. Como é que pode que em cada família apareça pelo menos um que não seja? Se sexualidade fosse algo ensinado, todos concordam que não haveriam mais gays no mundo, mas ainda assim nós continuamos a brotar por aí. Mesmo antes das séries americanas começarem a colocar a gente nas suas histórias, as bichas já se defendiam de policiais nos bares e já eram expulsas de casa por não famílias. Eu vou contar para vocês o que se fala em termos de ciência e deixar vocês curiosos para pesquisar mais sobre. Vamos combinar assim? Então, se você não curte ciência, se você crê que a Terra é plana e ainda não descobriu que homens e mulheres têm o mesmo número de costelas, no caso 12 pares, não siga vendo esse vídeo, tá bom? Eu assisti a um TED Talk em 2016 de um cara chamado James O'Keefe. Ele é pesquisador de evolução humana. O talk dele se chama A Homossexualidade Beneficia a Evolução. Eu entendi a relação biologia e genética na definição da sexualidade antes do nascimento e eu passei a fazer novas perguntas. A minha vida mudou quando eu entendi e aceitei que a orientação sexual não se constrói ao longo da vida, se descobre. A mesma loteria genética que sugere cor do olho, altura, quantidade de pelos no corpo, também define a orientação sexual e não é controlável. Já se provou que a genética não faz o trabalho toda sozinha, além das características combinadas, descargas hormonais durante a gestação é que mandam nesse material genético que já existe. Por isso que numa mesma família um filho tem uma orientação afetivo-sexual diferente dos pais, se tiver irmãos diferente da deles, tendo a mesma criação, vendo as mesmas imagens de casais heterossexuais se beijando loucamente em filmes e novelas e nunca se entendendo como ser humano que existe, porque não se vê representado naquela mesma tela para onde todo mundo está olhando. Um documentário no YouTube chamado The Celluloid Closet é muito revelador quando o assunto é a importância da dramaturgia na construção dos indivíduos LGBTs. Nos últimos 100 anos, nós fomos representados como chacota, como dignos de sofrimento, vergonha. Quando finalmente encontramos a felicidade, é sempre de forma escondida para não atrapalhar quem já estava ali antes da gente. Não vai rolar. Durante a vida a gente busca referências e validações de quem a gente é. O caminho se chama caráter. Esse os pais podem ajudar a moldar. O caráter, uma dramaturgia, pode sim influenciar. Para isso tem classificação etária, filtro parental e aula de arte. Mesmo deixada de lado, o ensino da arte serve para desde criança a gente entender como apreciar ela. Para entender o audiovisual, por exemplo, como um objeto de observação da realidade, de discussão da realidade. E não como um telecurso 2000. Percebem instantaneamente a liberdade para criar os seus filhos. Se eles nasceram gays, eles são normais. Meu Deus, que libertador! Agora você só precisa se preocupar com o caráter dele e, claro, se ele vai ficar do lado direito na escada rolante, não empacando os outros do lado esquerdo. Principalmente a usar fone de ouvido, quando estiver vendo ali um videozinho no ônibus ou no metrô. Pais, fiquem em paz. Cuidem da proteção dos seus filhos contra possíveis abusadores, mas não por achar que isso iria definir a sexualidade deles, mas para que essa ferida não interfira na maneira como eles entendem o amor, o respeito e que isso possa de alguma forma diminuir a felicidade que eles experimentariam. Um garoto cis que tenha nascido heterossexual e seja abusado por uma mulher adulta, pedófila, continuará um heterossexual adulto, mas que talvez normalize esse tipo de relação abusiva. Quando um garoto que tenha nascido heterossexual é abusado por um homem adulto, pedófilo, ele se tornará um adulto ainda heterossexual, mas carregando essa ferida. Um garoto que tenha nascido gay, abusado na infância por um homem adulto, pedófilo, ou por uma mulher adulta pedófila paga pelo próprio pai do garoto, esse garoto nasceu gay e se tornará um homem adulto gay que carrega essa ferida e ainda tendo que lidar com a LGBTfobia de quem vem cheio de certeza dizer que isso fez ele virar gay. Tem gente que parece que acorda todo dia pensando, como posso atrapalhar hoje? Cada pessoa reage naturalmente a quem ela própria considere ou do mesmo gênero ou do gênero oposto, ou reage aos dois gêneros, ou até só reaja e não faça nenhuma distinção binária de gênero. Cada pessoa nasce diferente, digitais, íris, disposição de veias e artérias nas mãos únicas. Não tem igual. E você insiste em querer acreditar que a sexualidade de todo mundo seja a mesma? Nem para uma pessoa bissexual ou pansexual, a orientação afetivo-sexual sequer poderia ser chamada de opção. Qualquer pessoa que já se apaixonou na vida sabe muito bem disso. Só se a gente falar
da opção em tentar anular uma parte de si, de não viver plenamente, mas você não pediria isso pro seu filho. Eu tô falando de ser gay porque esse é meu lugar de fala, mas é perceptível que a bissexualidade seja assim tão comum que mesmo quem tentou explicar as diferentes sexualidades no século passado, antes das descobertas genéticas, cometeu o erro de querer acreditar, então, que todo mundo nascia bissexual, de novo, tentando criar um modelo previsível de ser humano, ignorando a poesia da nossa diferença. Aí tem a mãe dominadora, que foi quem causou, tem o Édipo, tem o vestido rosa, o bonequinho de militar. Que confusão! Não se escolhe a própria orientação afetivo-sexual, que dirá dos filhos, você não controla isso. Aliás, você não controla muita coisa, a terapia tá aí para isso. Mas você é um pai ou uma mãe incrível, ainda assim. Não dependa da afetividade e da sexualidade dos outros para ter a sua espiritualidade. Relaxa quanto à cor da roupa, quanto aos brinquedos. Eu brinquei muito com os meus comandos em ação e eles, obviamente, namoravam entre si. Muito obrigado.